Na aula de hoje estudaremos mais um trecho da biografia do apóstolo Paulo. Veremos com detalhes a conversão do pior dos pecadores e, por fim, exporemos de modo teológico o que é a conversão e quais são as suas implicações. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF, onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição, que certamente complementarão seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, é presente para você. Não custa nada não, é só clicar e fazer o download desse PDF. E olha só, junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso O Pregador e a Pregação. E para quem não conhece, é uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado milhares de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como em outros países. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão de forma homilética, fazer ali a introdução, o desenvolvimento com a exposição, a aplicação, a ilustração, uma boa conclusão com um apelo final. Não sei fazer isso. Não sei como interpretar a Bíblia seguindo as boas regras da hermenêutica e da exegese. Não sei nem por onde começar a estudar. Tá aí a solução, o curso O Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, oratória, bibliologia, homilética e assuntos correlatos. E também, se você adquirir agora o curso O Pregador e a Pregação, ganhará de forma gratuita outro curso, é 2 por 1. Ganhará mais um curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior, além de todos os demais bônus. Então, não perca essa oportunidade. Vamos à nossa aula de hoje, lição de número 3, que será ministrada no dia 17 de outubro de 2021, cujo assunto é a conversão de Saulo de Tarso. E eu já quero chamar a sua atenção para essa primeira parte da lição, porque entendemos que o pastor Elianai Cabral, ele utiliza a expressão conversão no título da lição com a intenção de sintetizar, ou seja, de resumir todo o processo da salvação. Ele usa esse termo para fazer uma síntese de todo o processo. E segundo o missionário Eurico Bernstein, quando a gente fala de salvação, o termo, a expressão salvação, ela significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, escapar, livrar-se. Em outras palavras, nós estamos falando sobre a salvação de Saulo de Tarso, como ele escapou do perigo, como ele se livrou. E a Bíblia fala de salvação como a libertação de um tremendo perigo de uma vida sem Deus. É justamente isso aqui que Saulo de Tarso estava vivendo. Uma vida sem a presença, sem a direção de Deus. A tradução da palavra grega soterion, que é salvação, tem a significação de tornar ao estado perfeito ou restaurar o que a queda causou. A salvação, quando trazemos à tona a significação dessa palavra, entendemos que ela desfaz assim as obras do diabo, conforme 1 João capítulo 3, versículo de número 8. E em resumo, esse termo ele é mais usado, a palavra salvação, para definir a experiência transformadora que é o encontro do homem com Deus. Saulo de Tarso foi salvo. E quando dissemos assim que Saulo de Tarso foi salvo, alcançou a salvação, em outras palavras, nós queremos dizer que ele teve um encontro com o seu Criador, ele teve um encontro com Deus. E em termos teológicos, nós entendemos, e presta atenção nessa informação, que o processo da salvação, todo o processo de que nós descrevemos como processo da salvação envolve um conjunto de elementos que resultam na transformação de um filho da ira em um filho de Deus, de um pecador condenado em um remido justificado. E é justamente o que está acontecendo com Saulo aqui na lição de número 3 que começamos a estudar. Saulo de Tarso, filho da ira, e agora por meio da conversão, por meio da salvação,
torna-se um filho de Deus. Saulo de Tarso, um pecador condenado, mas por meio da ação transformadora da graça, por meio do seu encontro com Jesus, ele se torna um remido, justificado. Dentro do arcabouço teológico, esse conjunto de elementos ou processo da salvação é nominado de ordo salute. É uma expressão latina. Mas, meu irmão Murilo, o que é ordo salute? É o processo lógico por meio do qual se dá a salvação. Eu estou entendendo, mas preciso de mais informação. Então lá vai. Eu disse aqui a princípio que a palavra conversão utilizada pelo autor da lição, ela foi utilizada aqui, ela foi usada para resumir, sintetizar todo o processo da salvação. Mas o que é o processo da salvação? O que é esse ordo salute? Nós entendemos que há vários elementos presentes no processo da salvação. E lá vai. Fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração e santificação. Todos aqueles que são envolvidos pelo processo da salvação passam por esses elementos: fé, arrependimento, conversão, justificação, regeneração e santificação. Esse é o processo da salvação, ou então, em outras palavras, o processo do novo nascimento. E à luz do que temos dito aqui, já podemos trazer uma breve reflexão. Deus não faz remendo. Deus cria de novo. O que Deus faz aqui na vida de Paulo não é simplesmente um remendo, uma obra ali tanto faz como tanto fez. Não, ele cria de novo. Ele derruba o velho homem para edificar ou para levantar uma nova criatura. Bendito seja o nome de Jesus. Dentro do processo da salvação, há o morrer da velha natureza para o ressurgir do homem espiritual. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, olha aí, processo da salvação, se alguém está em Cristo, nova criação é o resultado de ser salvo. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. Glória a Deus. O nosso texto áureo nos diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. Na versão NVT, lemos assim: quando se aproximava de Damasco, Paulo já estava perto do final de seu objetivo, que era chegar em Damasco. De repente, de forma súbita, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olhe o que diz na Bíblia Viva, quando estava se aproximando de Damasco, nessa missão, na missão de prender e levar cativo os crentes de Damasco a Jerusalém, para lá em Jerusalém serem condenados e mortos. De repente, uma luz do céu, olha a expressão que a paráfrase viva diz, caiu em cima de Saulo. A luz caiu em cima dele e ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu acho bonito dizer dentro do texto áureo que a conversão de Saulo, ela tem uma importância muito grande dentro das Escrituras e, sobretudo, de um modo geral, para o cristianismo. E ela é apresentada nas Escrituras, propriamente no livro de Atos, em pelo menos 3 ocasiões. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo de número 26. O primeiro relato, ele é o relato de um registro referente a um acontecimento histórico. Lucas está narrando o que aconteceu quando Paulo ia para Tarso. Atos capítulo 9. O segundo relato apresenta Paulo se dirigindo, discursando a uma multidão de judeus enraivecidos em Jerusalém. Paulo está dando seu testemunho. Olha, eu era fariseu, eu era perseguidor da igreja, mas eu mudei, eu tive um encontro com Jesus. E o terceiro relato
é um discurso no qual Paulo procura persuadir Agripa a tornar-se cristão. Atos capítulo 26, novamente Paulo está evocando o seu testemunho para tentar convencer alguém a aceitar Jesus. São os 3 relatos da conversão de Paulo. E das muitas aplicações que poderíamos extrair do texto áureo, uma me veio ao coração com mais intensidade. E é esta, o nosso testemunho. Veja que Paulo teve a sua experiência, Atos capítulo 9, capítulo 22 e 26, ele repete essa experiência, ele reproduz essa experiência em forma de palavra, de discurso, no intuito de persuadir os seus ouvintes. E lá vai. O nosso testemunho é uma arma poderosa para atrair as pessoas para Cristo ou para afastar as pessoas dele. O verdadeiro cristão, no caso de Paulo, usa o seu testemunho vivencial para conduzir outros a terem um relacionamento com Deus. A nossa vida é a única Bíblia que muita gente vai ler. Quando a gente vive aquilo que está escrito, quando vivemos a palavra encarnada, a palavra vivida, ela tem força, ela tem um testemunho, ela atinge o coração das pessoas. As pessoas olham para o crente verdadeiro e dizem assim, eu preciso mudar igual fulano mudou. Eu preciso ser crente igual fulano é. Eu preciso ter um relacionamento com Deus e com Jesus igual aquele crente ali tem. É uma arma poderosa no convencimento, na condução de outras pessoas a Cristo. Agora, o falso cristão, ele é usado pelo diabo, através da podridão de sua vida, para afastar as pessoas de Jesus. Tem muito ímpio que não aceita Jesus, não é porque ele está ali gostando do pecado, porque ele está vivendo ali no pecado, não é só por isso, é porque ele olha para o crente e diz assim, vixe, se for para ser crente igual fulano, Deus me livre, Deus me livre. Tem muita gente que não visita a igreja, não é porque não quer participar do culto, é por conta de muito crente que está lá, que dá mau testemunho, que é mal falado na rua. E esse crente lá dentro da igreja está servindo como um repelente para que o ímpio não vá lá participar do culto. Então o nosso testemunho é coisa séria. E Paulo sabia disso. Ele usava o seu testemunho para atrair e convencer as pessoas a se voltarem para Jesus. A verdade prática nos diz, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Olha que interessante. A verdade prática meio que sintetiza toda a ideia da lição. A conversão, a conversão a Cristo, ela leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus Cristo e uma completa transformação do pensamento, da vontade e da ação do homem. Eu me lembro de certo irmão uma vez subir ao púlpito da igreja para dar o seu testemunho. E ele era um irmão que antes vivia entregue ao alcoolismo, à imoralidade, às baladas, festa e tudo mais. E ele subiu no púlpito para dar o testemunho. Ele começou a dizer, olha meus irmãos, eu quero agradecer a Deus porque Ele me transformou, Ele mudou a minha vida. Aquilo que antes fazia, a vida que antes eu levava, eu não levo mais. Mas pense num tempo bom. Peraí. Pense num tempo bom. O irmão está olhando para trás com saudade. Então eu acredito que ele não se converteu genuinamente. Porque conversão e arrependimento andam juntas. Quem se converte não olha para trás com saudade. Ele pode olhar para trás com arrependimento, com tristeza. Por quê? Porque a conversão não é só uma mudança de atitude. Eu fazia, não faço mais. A conversão também é uma mudança de sentimento. Aquilo que eu antes fazia e gostava e tinha prazer de fazer, já não tenho mais. Essas coisas eu aborreço, essas coisas eu olho para essas coisas e me sinto arrependido, sinto nojo disso aqui. Então a conversão é isso, mudança de atitude e também mudança de sentimento. Já pensou se o apóstolo Paulo dissesse assim, olha, eu perseguia a igreja, eu matava ali os cristãos, prendia um, torturava outro, eu não faço mais isso. Mas pense num tempo bom, era bom demais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A verdadeira conversão, como já frisei aqui, é mudança de atitude e também mudança de sentimento.
O tópico 1 da nossa lição vai tratar sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Tópico de número 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. E tópico de número 3, as 3 faculdades interiores transformadas pela conversão. Iniciemos aqui a exposição dos tópicos da lição e, para tanto, eu gostaria de fazer uma recapitulação, para a gente se situar aqui mais ou menos onde paramos na aula anterior, a aula de número 2. Se você não assistiu a aula de número 2, ela está disponível aqui na playlist do canal Abra a Jaula. E apenas a título de informação também, aí no link, nos comentários abaixo, nós temos um linkzinho azul que vai lhe dar acesso ao grupo do Telegram. Participa lá para você receber conteúdo exclusivo. Vamos lá, título de recapitulação. Quem era Saulo de Tarso? Na aula passada nós aprendemos que Saulo de Tarso era uma fera selvagem. Atos capítulo 9, versículo 1, 22 e 20, 26 e 11. Saulo era um caçador implacável. Atos capítulo 9, versículo 2, 23 e 3 e 26 e 9. Saulo era um torturador desumano. Atos capítulo 26, versículo 11. Saulo era um assassino sem coração. Atos 9, 21 e 26 e 10. Ele estava a caminho de Damasco. E o Warren Wiersbe faz uma conjectura do que Paulo pensava acerca dos cristãos, do cristianismo, acerca de Jesus. E ele escreve algo bem oportuno dizendo o seguinte: ao olhar para Saulo na estrada, no caminho de Damasco, vemos um homem zeloso que pensava estar verdadeiramente servindo a Deus ao perseguir a igreja. Era o pensamento de Saulo. E Wiersbe conjectura: se alguém o houvesse detido a fim de perguntar o motivo, é possível que tivesse dito algo como... se alguém chegasse assim e dissesse assim: Paulo, ou Saulo, por que tu tá perseguindo a igreja com tanta intensidade, com tanta raiva no coração? A resposta dele seria mais ou menos essa. Vamos lá. Se alguém o houvesse detido a fim, seria possível tivesse dito algo como: Jesus de Nazaré está morto. A resposta de Saulo: Jesus de Nazaré está morto. Você espera que eu acredite que um João ninguém crucificado é o Messias prometido? De acordo com nossa lei, qualquer um que é pendurado em um madeiro é maldito. É o que está escrito em Deuteronômio 21, 23. Acaso Deus transformaria um falso profeta amaldiçoado no Messias? De modo algum. Seus seguidores estão pregando que Jesus está vivo e operando milagres por meio deles. Mas esse poder vem de Satanás, não de Deus. Trata-se de uma seita perigosa e pretendo eliminá-la antes que destrua o judaísmo histórico. Esse aqui é provavelmente o pensamento de Saulo de Tarso. E ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, para maltratar aqueles que faziam parte do caminho. E no meio desse caminho, ou melhor dizendo, no meio dessa estrada, a caminho de Damasco, ele tem o seu encontro com Jesus. E Agostinho diz algo interessante. Agostinho chamou o encontro de Paulo com Jesus, ou a conversão de Paulo, de o cativar violento de uma vontade rebelde. Agostinho comparou a conversão de Paulo ou de Saulo com a transformação da natureza de um lobo selvagem em um espírito de cordeiro. Olha que coisa interessante. E nós queremos destacar aqui pelo menos 5 pontos importantes sobre o encontro de Paulo com Jesus. Paulo ele tem um encontro com Jesus. E o primeiro ponto que quero destacar é que Saulo ele viu uma luz. Ele estava no caminho, próximo de Damasco, e antes que entrasse na cidade, ele viu uma luz. E essa luz, conforme ele mesmo diz em Atos capítulo 26, versículo 13, era mais forte do que o sol do meio-dia. Que coisa interessante. Se você acender uma lanterna no sol do meio-dia, você vai ver que a luz da lanterna ela é ofuscada pelo brilho do sol. Eu estou aqui no meu escritório. A janela está fechada e junto ali à janela tem um blackout, impedindo que a luz do sol entre dentro do quarto.
Porque apesar de ter aqui dois cases, um case de iluminação aqui na frente, atrás da câmera, um case de iluminação aqui do meu lado, se eu abrir a janela, a luz do sol vai ofuscar essa luz artificial que está aqui. Por quê? Porque a luz do sol ela é mais forte, ela tem mais brilho do que as luzes que estão aqui, uma na minha frente e uma do meu lado. Só que a luz que Paulo viu era uma luz que brilhava mais do que a luz do sol. Dá para tu entender? Se tu pegar um refletor de 100, ou a luz mais potente que você conhecer, você ligar essa luz no sol do meio-dia, ela não vai ter efeito nenhum. Porque a luz do sol é forte, mas a luz que Paulo viu brilhava mais do que a luz do sol. E é interessante também que essa luz o cercou. Atos capítulo de número 26 e o versículo 13, Paulo mesmo vai dizer que ele foi cercado por essa luz. Ele foi envolvido por essa luz. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não tinha como escapar. Não tinha uma rota de fuga. Eu olhava para cá, a luz estava aqui. Eu olhava para lá, a luz estava ali. A luz não brilhou só no meu rosto. A luz me cercou. Cercou eu e aqueles que estavam comigo. Eu fui cercado por Jesus. Jesus fechou todas as rotas de fuga. Não tinha para onde ir. Para onde eu olhava, para onde eu me virava, a luz estava lá. E ele vai dizer que essa luz era vinda do céu. E nós entendemos que essa luz, ou nessa luz, Jesus aparece a Saulo em glória e esplendor. Ali era uma aparição do próprio Jesus, porque no capítulo 22 de Atos e o versículo 14, ele diz o seguinte, então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Paulo viu o justo nesta ocasião em que a luz o cercou. Em segundo lugar, Saulo caiu por terra. Ele viu a luz e caiu por terra. É interessante porque o touro furioso, selvagem e indomável estava agora subjugado. Aquele que prendia estava preso. Aquele que encerrava em prisão estava dominado. Aquele que se achava detentor de todo o poder para perseguir estava agora prostrado ao chão impotente. Mais tarde, Paulo escrevendo sobre esse episódio, o próprio Paulo, ele diz assim, não estou dizendo, Filipenses 3:12, ele diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Provavelmente ele aqui estivesse se lembrando do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu fui conquistado. Aqui é a versão NVI. Em outras versões, ele diz o seguinte, sobretudo na corrigida. Ele diz assim, eu fui preso por ele. O touro brabo agora foi preso, foi conquistado, foi dominado por Jesus. Ele caiu no chão. E, consequentemente, em terceiro lugar, Saulo ouve uma voz. Ele ouve uma voz. Jesus chamou ele pelo nome. E Matthew Henry destaca que chamar pelo nome duplamente, como Jesus fez com Saulo, dizendo assim, Saulo, Saulo, tem alguns desdobramentos. Em primeiro lugar, o sono profundo em que Saulo se encontrava. Ele precisava ser chamado muitas vezes, como ocorre em Jeremias capítulo 22, versículo 29, quando o profeta diz assim, terra, terra, falando a respeito de um sono que os homens estavam vivenciando. Em segundo lugar, Matthew Henry diz também que chamar duas vezes deixa a entender a preocupação amorosa que o santo Jesus tinha por Saulo e por sua recuperação. Ele fala como alguém que é sincero, como por exemplo, Marta, Marta, Lucas capítulo 10, versículo 41, ou Simão, Simão, Lucas 22, capítulo 31, ou ainda, Jerusalém, Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo de número 37, preocupação, sinceridade da parte de Jesus, ou simplesmente nós podemos entender que chamar pelo nome indica que Jesus conhecia Saulo de perto. Jesus chegou para Saulo e disse assim, Saulo, Saulo, ou seja, eu te conheço, rapaz, eu sei quem tu é. Então Saulo ouviu uma voz. Veja, até aqui ele viu uma luz, ele caiu por terra e ele ouviu uma voz.
E em quarto lugar, Saulo teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele pensava que Jesus estava morto. Ele pensava que toda a doutrina, que todo o pensamento e exposição dos irmãos, dos discípulos de então, era uma lorota, era uma mentira. E agora ele tem um encontro com Jesus da igreja. E para sua surpresa, ele descobriu de fato que Jesus de Nazaré estava vivo. E se Jesus estava vivo, Paulo precisava mudar a sua opinião e também a sua mensagem, ou melhor dizendo, o seu pensamento a respeito dele e de sua mensagem. Ele está vivo, eu achava que ele estava morto, mas ele está vivo. Porque quando ele pergunta assim, quem é, Senhor? A voz responde e diz, sou eu, Jesus. A quem você está perseguindo? E em quinto e último lugar, Saulo descobriu que era um pecador perdido e que corria o risco de ser julgado por Deus. Ele descobriu que tudo aquilo que ele estava fazendo não era um serviço a Deus, mas era uma ação pecaminosa. Era uma ação diabólica ferindo a igreja de Deus, o corpo. E o cabeça aparece a ele e diz assim, você está ferindo o corpo, você está me perseguindo, Saulo. Ele entende que era um pecador miserável e que precisava da graça de Deus. E eu quero fazer uma aplicação bem breve aqui. Aqueles que Deus vai usar são primeiro golpeados com o senso da própria indignidade em serem usados. É por isso que Paulo ele dizia, eu sou o menor dos santos. É por isso que ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Trabalhei mais do que eles, mas eu sou menor do que eles. Eu persegui a igreja de Deus. E ele chegou até a dizer assim, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Aqueles a quem Deus vai usar são humilhados para que sintam a própria ignorância e pecaminosidade. Entendam que tudo que está acontecendo agora na vida deles, depois de convertidos, é uma ação da graça de Deus. Falando sobre a doutrina da conversão, tópico de número 2, nós queremos aqui, primeiro, trazer um entendimento do que é conversão. E para trazer um entendimento do que é conversão, eu quero lhe dizer, a princípio, a priori, o que não é conversão. Vamos lá. Em primeiro lugar, conversão não é uma decisão momentânea. No momento em que o convite é feito nas igrejas, e esse convite é dirigido ao pecador, muitos vão à frente, mas poucos permanecem. Levantar a mão e aceitar receber uma oração não é o mesmo que se converter. Tá vindo ali a 10ª pessoa, a 50ª pessoa, 50 pessoas se converteram. Não, 50 pessoas não se converteram. 50 pessoas se decidiram, fizeram uma decisão. Mas a conversão, não é assim, não é só eu recebo a oração e depois estou convertido. A conversão é uma ação do Espírito Santo que acontece no interior e essa ação que acontece no interior é vista no exterior. Frutos dignos de arrependimento são produzidos. Mas vamos lá. Geralmente, o que acontece ali na hora do convite é uma decisão momentânea. Ou outras pessoas, pode acontecer uma conversão ali na hora, mas é um caso muito excepcional. Ou então, aquelas pessoas que fazem aquela decisão momentânea se convertem de fato dias, meses ou anos após fazerem aquela escolha de ir à frente e aceitar Jesus. Às vezes vai ali à frente e não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo, simplesmente se decidiu ali por Jesus naquela hora. Mas à medida que ela vai aprendendo a palavra, à medida que ela vai ouvindo o evangelho, ela se converte de fato. Pode se converter ou não, no momento que se decide. Mas geralmente é uma decisão momentânea. As pessoas confundem decisão com conversão. Em segundo lugar, conversão não é o mesmo que convencimento intelectual. E isso aqui é interessante. Tem muita gente convencida que não é convertida. O que é um convencimento intelectual? Olha, eu sei o que é o Evangelho, eu sei que o Evangelho é a palavra inspirada de Deus, eu sei o que é salvação, o que é inferno, eu sei que entre a minha vida aqui e a eternidade existe algo chamado arrependimento, conversão, eu preciso viver uma vida de obediência a Deus, uma vida de santidade. Eu reconheço todas essas coisas como verdade, mas não as vivo. Eu sou uma pessoa convencida, mas não sou convertida. Se alguém chega e me evangeliza, dentro desses termos aqui que estamos colocando na mesa, e diz assim, Murilo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou convencido disso.
Eu só não sou convertido, eu só não ando nesse caminho. Só não ando por esse caminho. Só não vivo por meio dessa verdade. E não tenho essa vida. Deu para entender? Tem muita gente convencida que não é convertida. E na igreja está cheio de gente assim. Pessoas que sentam ao banco, pessoas que cultuam, pessoas que até às vezes ainda denominam assim amigas do evangelho, ou filhas de crente, ou até mesmo pessoas que a gente diz assim, são crentes, são convencidos e não convertidos. Em terceiro lugar, conversão não é a mesma coisa que maturidade cristã. Isso aqui é interessante porque muitos crentes são ignorantes ao ponto de pensarem que uma pessoa verdadeiramente convertida é aquela que da noite para o dia se transforma e passa a viver, andar e falar igual a um crente que já tem vários anos que está caminhando com Jesus. Não é assim. Conversão. Eu me converti. Então, só porque eu me converti ontem, então quer dizer que hoje eu tenho que ter a mesma maturidade de alguém que já está na caminhada há 10 anos? Não é assim. Eu vou mudando devagarzinho. Eu vou operando a minha salvação aos poucos. Eu vou alcançando a maturidade cristã. O novo convertido é como uma criança recém-nascida que precisa desenvolver até chegar à maturidade. Então, conversão não é a mesma coisa que maturidade cristã, né? O que diria o ladrão na cruz, né? Que se converteu ali na cruz, que aceitou Jesus ali na cruz. Ele não teve tempo de chegar a uma maturidade no sentido de um viver santo, no sentido de um pensamento teológico, mas ele foi convertido. E na condição ali de convertido, na condição de salvo, ele entrou no reino. Jesus olhou para eles assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é conversão? E eu quero dizer aqui em termos teológicos e depois em termos simples, expor de modo prático que venha a ser quais as implicações e qual a definição desta palavra. Teologicamente, a palavra envolvida no termo conversão, ela é a junção de duas expressões do latim, con e vertere. Convertere, con significa totalmente e vertere significa virar. Então, dentro do latim, converter ou se converter significa virar totalmente. Temos aqui ainda outra expressão no hebraico que é sub, que é a expressão traduzida para se converter ou para conversão, que significa girar ou voltar. E essa expressão ela é usada em ações físicas, morais e espirituais. Voltar, girar. No grego, a palavra é epistrefo, que tem este mesmo significado e essa mesma ideia. O princípio bíblico aqui, o pensamento bíblico, o resumo dessa expressão é a seguinte: é o abandono da maldade e do pecado para agora se dedicar inteiramente a Deus. É isso que significa conversão dentro das Escrituras, tanto no latim como no hebraico, como também no grego. É esse virar totalmente, é esse dar as costas ao pecado, abandonar a podridão da imoralidade, a podridão de uma vida sem Deus e agora caminhar em direção a Deus, caminhar junto com Deus. Em termos simples, conversão significa mudança de rota. Isso aqui é o simples. É mudança de rota, mudança de caminho. Quando eu me converto, eu estou mudando de caminho. Eu estou me convertendo, mudando a minha rota. E é interessante aqui, e vale a pena ressaltar, que quando a conversão ela é verdadeira, ela é sempre precedida por um genuíno arrependimento. Conversão e arrependimento andam juntas. Conversão, mudança de rota, mudança de caminho. Arrependimento significa mudança de mente e mudança de coração. Metanoia, mudança de mente e coração. É por isso que Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Quando Jesus falava sobre esse assunto, ele dizia também nessa mesma ordem: arrependei-vos e convertei-vos. Mudem de mente e de coração, e mudando de mente e de coração, vocês mudarão de rota, de caminho. Agora, eu capturo aqui agora a sua atenção. Olha para cá, olha para mim, para de olhar para o lado, para de olhar... Olha para cá, olha para cá. Sabe qual é o problema hoje da nossa geração? Tem muita gente mudando de rota, mudando de caminho, mas não mudando de mente e de coração. Tem muita gente se convertendo no sentido de mudar o caminho, mas não se convertendo de verdade, porque a verdadeira conversão precede, ou melhor dizendo, ela vem logo após um genuíno arrependimento.
O que é que acontece? Muita gente está mudando de caminho, mudando de rota, mas não está mudando de mente e de coração. Antes era incrédulo lá fora, lá no mundo. Agora é um incrédulo dentro da igreja. Mudou as amizades, mudou os compromissos no final de semana, mas não mudou o coração. Mudou a rota, mas não se arrependeu. Agora ele não vive mais nas baladas, ele vai para a igreja. Só que ele mudou só a rota, mudou só o caminho. Agora é igreja, vai para a igreja, mas não se arrependeu de fato. Aí está na igreja como um incrédulo, está na igreja, mas continua mentindo, está na igreja, mas continua se prostituindo, vai para a igreja, mas continua vivendo uma vida de adultério, vai para a igreja, mas continua ainda olhando para o mundo com prazer. Não se converteu, mudou o caminho, mas não mudou o coração. E esse é o problema da nossa geração. As igrejas estão enchendo de pessoas assim, que mudaram de caminho, mas não mudaram de coração, não mudaram de mente. Então, o que é que está acontecendo? Estão transformando a igreja estão tentando, transformar a igreja em uma casa mundana, onde eles podem vir para a igreja fazer boate gospel, e na igreja fazer arraial gospel, e na igreja viver como se vivia lá fora. Não, eu não sou do mundo, eu não estou mais não, agora estou na igreja. Aí pega o mundo e joga dentro da igreja. Aí, dentro da igreja hoje, tem crente que vai no 5º, no 6º, no 7º casamento e tem oportunidade para pregar. Às vezes tem 5 famílias dele ali dentro e está lá ele pregando: meus irmãos, devemos ser santos, por isso, por aquilo. Tem pessoas hoje que já vai lá no 10º divórcio e está exercendo o pastorado. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? Você está compreendendo? Tem igreja agora para isso, igreja para aquilo, igreja que aceita isso, igreja... Olha, a igreja, ela recebe todo mundo, mas ela não aceita tudo. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? A igreja recebe todos, indiscriminadamente. Recebe o rico, recebe o pobre, recebe o homem e a mulher, independente de sua opção sexual, recebe todo mundo, todos. O drogado, o alcoólatra, a igreja recebe todos, mas não aceita tudo. Você vem como está, mas quando chega aqui tem que mudar. Porque se dentro da igreja não tem transformação, se dentro da igreja não tem mudança divina, se dentro da igreja não tem evangelho, boa notícia, não é igreja. Não é igreja. É mais um clube mundano. Porque se o alcoólatra vem e permanece dentro da igreja alcoólatra, então não é igreja, não é evangelho. Ele chega aqui, ele tem que mudar. Se o adúltero vem e permanece dentro da igreja adulterando, participando dos órgãos da igreja, de uma coisa, de outra, participando de tudo, então não é igreja. Chegando aqui tem evangelho, tem transformação, tem ação do Espírito Santo, tem mudança de vida, tem conversão, salvação, arrependimento, mudança de mente e coração, conversão, mudança de rota, mudança de caminho. Amém? Vamos prosseguir. Olhe quais são as características da verdadeira conversão. Porque a verdadeira conversão, ela é marcada por uma mudança de relacionamento. E, em primeiro lugar, uma mudança de relacionamento com o pecado. Olha o que diz Efésios 2 e 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha como vivíamos. Vivíamos andando segundo o curso desse mundo, se esbanjando na vontade da carne, seguindo os desejos e os maus pensamentos. Mas agora há uma mudança. Depois que o homem verdadeiramente se converte, há uma mudança de relação com o pecado. É o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois no passado, ficou no passado, erais filhos das trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Mudou. Minha relação com o pecado mudou. Não tenho mais prazer no pecado, não levo mais um estilo de vida pecaminoso. Agora eu vivo para Deus. A verdadeira conversão, ela é marcada também por uma mudança de relação com Deus. Minha relação com Deus muda depois que eu sou salvo. Olha o que diz Filipenses 3,18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos de Cristo, ou inimigos da cruz de Cristo. Condição do homem que vive sem Deus.
Agora, depois da conversão, nossa relação com Deus ela foi mudada. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, não somos mais inimigos. E nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é se converter. Romper o meu relacionamento com o pecado. Mudar o meu relacionamento com Deus. Antes eu era inimigo de Deus. Agora eu tenho paz com Ele. Agora eu fui reconciliado com Ele por meio da ação de Cristo Jesus. A conversão também é marcada por uma mudança de relação com o mundo. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E agora, depois da conversão, eu não tenho mais essa amizade com o mundo, mais essa relação de intimidade, de relacionamento, de identificação com o mundo. Agora eu me identifico com Cristo. Eu rompo com o mundo e com o seu sistema. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Minha relação com o mundo mudou. Não me identifico mais com as ideologias, com os pensamentos, com a cultura, com a filosofia, com aquilo que se passa no mundo caído. Agora os meus olhos estão fitos no céu. Agora eu vivo para Deus. Vivo aqui, vivo aqui. Agora nessa carne, nesse mundo, vivo para a glória do Filho de Deus. Terceiro tópico da nossa lição vai tratar sobre as 3 faculdades interiores transformadas pela conversão. E aqui está bem explicado: faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Tudo isso aqui muda a partir da conversão. E eu queria trazer aqui, para finalizarmos, as evidências da conversão de Saulo. Vai ser rapidinho, fica aí, aguenta aí. Como é que percebemos, à luz do texto bíblico, que Saulo de fato se converteu? Porque a conversão ela pode ser fingida. A conversão pode ser só algo exterior, como já temos dito aqui, não interior. E como sabemos que Paulo, ele de fato chegou a se converter? Primeira evidência de sua conversão, uma vida de oração. Quem estava perseguindo, agora não está mais, está orando. Atos capítulo 9, versículo 9 e o versículo de número 11. A prova que Deus deu a Ananias de que agora Paulo era um irmão e não mais um perseguidor, é que ele estava orando. Deus disse a Ananias: vai lá, porque o homem está quebrantado, o homem agora está orando, o homem agora está lá. Eu já disse a ele estava orando e eu já fui dizer ele lá, que um homem chegaria lá por nome Ananias, oraria por ele e ele voltaria a enxergar. Glória a Deus. Uma prova de nossa conversão é o desejo de estar com Deus. É o desejo de ter comunhão. É a ousadia de entrar por meio do sangue de Cristo, aleluia, lavado pelo sangue de Cristo, no lugar santo. E entrar com inteireza de fé e poder chegar lá dentro e dizer assim: papai, ô painho. É evidência de conversão, esse anseio por comunhão com Deus. Em segundo lugar, Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo de número 9 e o versículo de número 17. Olha o que é que a Bíblia vai nos dizer. Atos 9 e 17. Diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ananias já estava tratando Paulo como convertido, como crente. Irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Que é evidência de conversão? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Há o falso convertido, né, que às vezes grita, ou eu não estou condenando quem grita, porque quando eu estou pregando, realmente às vezes eu me empolgo mesmo e falo mais alto, mas tem muita gente que faz só zoada para dizer que está cheio, e as pessoas dizem assim: tá vendo como fulano tem autoridade, tá vendo como fulano é cheio, às vezes é só gritaria. Mas uma evidência de alguém que se converteu de novo é alguém que está cheio do Espírito Santo. É evidência de que Paulo aqui foi alcançado pela graça.
E uma última evidência, para finalizarmos aqui o vídeo e não ficar tão longo. Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do batismo. Versículo de número 18. E olha que coisa interessante. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Paulo foi batizado. Esse batismo aqui é o batismo cristão. Não é o batismo no Espírito Santo. Ele já foi cheio aqui do Espírito Santo. E tudo indica que Paulo recebeu o Espírito Santo, ele recebeu essa plenitude do Espírito, ele recebeu esse poder antes do batismo nas águas. E agora, como expressão de sua fé, ele foi e se batizou. Não é o batismo que salva, mas o salvo deve ser batizado. O batismo é um testemunho da salvação. Uma pessoa que crê precisa ser batizada e integrada à igreja. Eu sei que o assunto não é esse. Porque tem muita gente que diz assim, olha, para mim ser salvo eu preciso me batizar. Se eu não for batizado eu não sou salvo. Isso não é bíblico. Por quê? O batismo não é para salvação. O batismo já é para quem é salvo. É uma confissão pública. É uma identificação pública com Cristo. O velho homem morre na imersão das águas. E o novo homem surge quando o crente ele sai das águas. É uma identificação com Cristo, uma confissão pública. E Paulo dá evidência de sua conversão quando ele recebe o batismo. E meus irmãos, o que é que nós podemos depreender como entendimento final de toda essa lição? Nós devemos olhar para o nosso coração e ver se de fato somos verdadeiramente convertidos. Irmão Murilo, como é que dá para saber isso? Como é que dá para ver isso? Pode acontecer de você ter mudado de rota, de caminho e não ter mudado de coração. Como eu sei se sou verdadeiramente convertido? Faça um autoexame dos seus relacionamentos. Veja como é o seu relacionamento com o pecado. Veja como está o seu relacionamento com Deus. E veja como é o seu relacionamento com o mundo. Você se conformou a esse mundo? Tomou a mesma forma dele? Não tem diferença entre você e o ímpio? No falar, no vestir, no andar, no fazer, nas ações, nas atitudes? Então você não se converteu. Você ainda vive como filho da ira? Então você ainda não se converteu. O teu estilo de vida é um estilo de vida pecaminoso? Então você ainda não se converteu. Pode estar na igreja, mas ainda não é um convertido. E a minha oração é que o Senhor use essa lição para atingir a mente e a consciência de todos os alunos e professores a se voltarem totalmente para Deus. Não só em uma mudança de rota e de caminho, mas em uma mudança de mente e de coração. Porque só pode ver e só pode entrar no reino aquele que nascer de novo. Quero agradecer a sua participação. Quero lhe pedir que deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Coloque aí nos comentários a cidade onde você está assistindo essa pré-aula, se você chegou até o final ou não. Vamos interagir, porque interagindo o YouTube vai indicar esse vídeo a mais pessoas. Você vai levar essa palavra a mais alguém. Você vai estar abrindo a jaula. Amém? Tenha uma ótima semana e uma ótima aula de escola dominical.